A água cristalina refletia os raios dourados do sol enquanto a lancha cortava suavemente o mar, levando Alicia para um destino que ela jamais imaginou visitar. O vento brincava com seus cabelos, e seus olhos brilhavam ao ver o horizonte se abrir diante dela. A ilha privada de Dante Valessi surgia como um pedaço isolado do paraíso, luxuosa, intocada, misteriosa. Ela não deveria estar ali. Esse tipo de lugar não era feito para garotas como ela. Mas quando sua melhor amiga Sofia a convidou para uma temporada na ilha, ela viu aquilo como uma oportunidade única. Não sabia muito sobre o anfitrião, apenas que ele era um bilionário recluso, um homem de negócios que evitava os holofotes e não permitia que qualquer um entrasse em seu mundo. Estamos chegando, disse Sofia ao seu lado, os olhos cintilando de excitação. Espero que você esteja preparada, porque esse não é um lugar comum. Alicia sorriu, embora um nervosismo inexplicável apertasse seu peito. Ela nunca havia estado em um ambiente tão luxuoso. Na verdade, sua vida sempre foi simples. Cresceu em uma cidade pequena, focada nos estudos, nunca tendo tempo para aventuras ousadas. Sua vida amorosa era inexistente. Não por falta de oportunidades, mas porque nunca encontrou alguém que despertasse algo verdadeiro dentro dela. Sua mãe dizia que era porque Alicia era muito romântica, sonhadora demais para esse mundo. Mas talvez fosse porque ninguém nunca havia conseguido fazê-la sentir algo que a tirasse da sua zona de conforto. O motor da lancha reduziu a velocidade, e Alicia ficou sem ar ao ver a imensa mansão branca de arquitetura moderna se destacar entre as palmeiras. Era gigantesca, como uma fortaleza construída à beira do mar. Pieres se estendiam pela água, e pequenas cabanas luxuosas surgiam entre as árvores, dando a impressão de que a ilha inteira era um resort particular. Alguns funcionários uniformizados aguardavam no cais, prontos para receber os convidados. Você não me contou muito sobre ele, Alicia comentou, sentindo o frio na barriga aumentar. Dante? Ele não é o tipo de pessoa que se descreve facilmente, Sophie respondeu, pegando seus óculos escuros e colocando-os no rosto. Ele é intenso. Não é como esses bilionários convencionais que adoram aparecer nas capas de revistas. Ele tem um poder silencioso. Não precisa de holofotes. Você vai ver. Alice engoliu em seco. Algo no tom de Sophie fez com que seu coração acelerasse. Quando a lancha atracou, os funcionários ajudaram as duas a descer, e imediatamente levaram suas malas para dentro da mansão. Alicia olhava ao redor, encantada com a paisagem. O cheiro do mar era revigorante, e a brisa quente abraçava sua pele. Onde está o seu anfitrião? Ela perguntou, tentando parecer casual. Sophie sorriu, como se soubesse de algo que Alicia não sabia. Ele já está observando você. A resposta fez seu corpo inteiro se arrepiar. Antes que Alicia pudesse questionar, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Os funcionários, antes conversando entre si, ficaram tensos, como se estivessem aguardando a chegada de alguém importante. Alicia sentiu um frio na espinha antes mesmo de vê-lo. E então, ele apareceu. Dante Valessi surgiu no alto da escada que levava ao terraço da mansão, e Alicia sentiu como se o mundo tivesse parado por um instante. Alto, imponente, vestido com uma camisa branca aberta no peito e uma calça social preta, ele parecia um predador silencioso observando sua presa. Seu cabelo negro estava ligeiramente desalinhado, como se ele tivesse acabado de passar as mãos por ele, e sua barba bem aparada realçava sua mandíbula forte. Mas foram seus olhos que prenderam Alicia no lugar. Olhos intensos, escuros, carregados de algo que ela não soube decifrar. Ele não sorriu. Não demonstrou qualquer emoção além de uma análise calculada. Apenas desceu os degraus lentamente, como se já soubesse exatamente o impacto que causava. Quando seus pés tocaram o chão, ele se aproximou delas, e Alicia sentiu que sua pele estava pegando fogo, mesmo sem ele dizer uma única palavra. Dante. Sophie sorriu, indo até ele e beijando sua bochecha. Ele retribuiu o gesto de maneira breve, mas seus olhos estavam fixos em Alicia. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões quando ele finalmente falou. Você trouxe uma convidada inesperada.
Sua voz era grave, rouca, cheia de uma calma perigosa. Alicia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia se era pelo tom, pela forma como ele a olhava ou pela sensação de que ele não estava apenas observando sua aparência, mas sim desvendando cada pensamento que passava por sua mente. Eu a trouxe porque sei que você não se importa, Sophie brincou. Você sempre diz que a ilha é grande demais para poucos convidados. Dante não respondeu. Apenas continuou olhando para Alicia, e naquele momento, ela teve certeza de que não era apenas mais uma convidada. Ele finalmente quebrou o silêncio. Como você se chama? Alicia engoliu em seco. Alicia. Bem-vinda à minha ilha, Alicia. Foi apenas isso. Simples. Direto. Mas a forma como ele disse seu nome, soou como uma promessa. O jantar naquela noite aconteceu ao ar livre, sob um céu estrelado. A mesa estava elegantemente posta, iluminada por tochas que refletiam no mar calmo ao redor. A conversa entre os convidados fluía naturalmente, mas Alicia sentia que não estava ali apenas para jantar. Sentia o olhar de Dante sobre ela. Ele estava sentado na outra ponta da mesa, mas não precisava de palavras para acomodar o ambiente. A aura de poder que emanava dele era absoluta. Cada vez que falava, sua voz rouca se espalhava pelo ar como um comando silencioso. Em certo momento, Alicia sentiu que não conseguia mais fugir. Levantou-se para pegar algo próximo ao bar improvisado, e quando se virou, Dante estava ali. Apenas esperando. Seu coração disparou. Ele não tocou nela. Não disse nada. Apenas olhou. E ela entendeu tudo. Dante Valesi não era um homem comum. E naquele momento, Alicia soube que estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. Você acha que Dante está apenas curioso ou já decidiu que Alicia será dele? Diga nos comentários. Alicia não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via apenas ele. Dante Valesi. Seu nome ecoava em sua mente como um feitiço impossível de quebrar. Ela se revirou na cama luxuosa do chalé em que estava hospedada, tentando afastar a sensação estranha que tomava conta do seu corpo. O ar quente da ilha parecia envolvê-la, sufocá-la. O simples fato de saber que ele estava ali, a poucos metros de distância, dormindo na imensa mansão no alto da colina, a deixava inquieta. Mas será que ele estava dormindo? Ele não parecia ser um homem que descansava facilmente. Alguém como ele sempre está alerta. Desde o momento em que pisou na ilha, Alicia sentiu seu mundo sair do eixo. Nunca conheceu um homem que a fizesse sentir-se tão vulnerável com apenas um olhar. Ele não precisou dizer muito, não precisou tocá-la, mas algo nele a desequilibrava completamente. Ela suspirou, tentando afastar esses pensamentos. Mas então, ouviu um barulho do lado de fora. Seu coração acelerou. Levantando-se devagar, Alicia caminhou até a grande porta de vidro que levava ao deck privativo de seu chalé. Lá fora, o mar calmo se estendia sob a luz prateada da lua. O céu estava limpo, estrelado, e a brisa quente da noite trouxe um arrepio à sua pele. Mas não era o vento que a fez estremecer. Era ele. Dante estava lá, parado à beira do deck, de costas para ela, olhando para o oceano. Seu coração quase saiu pela boca. Ele não vestia nada além de uma calça de linho clara, os pés descalços tocando a madeira escura do deck. Sua silhueta alta e imponente parecia ainda mais intimidante sob a luz suave da lua. Os músculos largos de suas costas se contraíam levemente a cada respiração, e o brilho prateado realçava os contornos rígidos de seu corpo. Alicia sentiu a boca secar. O que ele estava fazendo ali? Respirando fundo, ela deslizou a porta de vidro devagar, o som leve ecoando no silêncio da noite. Dante não se virou imediatamente. Apenas continuou observando o horizonte, como se soubesse que ela estava ali, mas estivesse esperando que ela falasse primeiro. Você não dorme? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Dessa vez, ele se virou. O olhar que lançou a ela fez Alicia prender a respiração. Havia algo intenso demais ali. Algo predatório.
Eu não sou o tipo de homem que dorme tranquilo. Sua voz era grave, quase um sussurro, carregada de um peso que ela não compreendia completamente. Alicia umedeceu os lábios, nervosa. Havia algo nele que a deixava inquieta. Mas por que está aqui? Dante inclinou a cabeça levemente, seus olhos analisando cada detalhe dela. A camisola fina que usava não escondia muito, e Alicia sentiu o calor do olhar dele queimar sua pele como se fosse um toque. Talvez eu estivesse esperando você. Seu coração parou. A resposta a pegou de surpresa, deixando-a sem palavras. Dante deu um passo à frente, fechando um pouco da distância entre eles. Ele não a tocou. Mas o ar ao redor deles ficou pesado, carregado de algo perigoso e inescapável. Você não deveria estar aqui, Alicia, ele murmurou, sua voz baixa e provocante. Ela franziu a testa, confusa. O quê? Dante deu mais um passo. Agora, estavam tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele irradiando para sua pele. Você não deveria estar nesta ilha. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sophie me convidou. Achei que não haveria problema. Dante sorriu de canto. Um sorriso enigmático, perigoso. O problema não é você estar aqui. O problema é o que sua presença faz comigo. Alicia sentiu o mundo girar. O olhar dele queimava. Havia desejo ali. Mas também havia algo mais. Algo que ela não conseguia nomear. Seu peito subia e descia rapidamente, tentando manter a respiração sob controle. Dante a observou por um longo momento antes de finalmente dar um passo para trás. Vá dormir, Alicia. Ela piscou, confusa. O quê? Ele a observou por mais um instante antes de se virar de volta para o mar. Se você ficar aqui, não sei se conseguirei me controlar. O coração dela bateu forte. Alicia não sabia o que dizer. Não sabia se queria que ele se controlasse. Mas, em vez de desafiá-lo, fez o que ele pediu. Deu um passo para trás, depois outro, e por fim voltou para dentro do chalé, fechando a porta de vidro atrás de si. Seus dedos tremiam. Ela se jogou na cama, tentando acalmar sua mente. Mas como dormir depois disso? Como dormir sabendo que o homem mais perigoso que já conheceu estava do lado de fora, desejando-a, mas se segurando para não tomá-la? Na manhã seguinte, Alice acordou com a luz suave do sol filtrando pelas cortinas. Por um momento, pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas então, olhou para o deck. Ele não estava lá. Seu coração deu um salto estranho no peito. Vestiu um vestido leve e saiu do chalé, seguindo pelo caminho de pedras que levava até a mansão principal. O café da manhã já estava sendo servido em uma grande mesa no terraço, com vista para o mar. Sophie já estava lá, conversando animadamente com outros convidados. Mas Alicia só conseguia procurar por um rosto. E então, sentiu. Antes mesmo de vê-lo, ela sentiu. Dante estava lá, sentado na ponta da mesa, vestindo uma camisa social branca dobrada até os cotovelos e calça escura. Ele segurava uma xícara de café em uma das mãos, e seus olhos estavam fixos nela. O mundo ao redor desapareceu. Ele não sorriu. Não disse nada. Apenas a olhou. E Alicia soube que aquela ilha não era apenas um refúgio paradisíaco. Era uma armadilha. E Dante era o caçador. Alicia tentou evitar Dante pelo resto do dia, mas isso era impossível em uma ilha onde tudo parecia girar em torno dele. Ela se misturou aos outros convidados, tentou se distrair explorando os arredores, sentindo a areia quente sob seus pés enquanto caminhava pela praia. Mas em cada canto, em cada instante, ela sentia sua presença. Era como se Dante estivesse sempre por perto, mesmo quando não estava à vista. Ele dominava aquele lugar sem precisar erguer a voz. Os funcionários se moviam com uma precisão quase militar, sempre atentos às necessidades dele. As mulheres o olhavam com uma mistura de admiração e receio. E os homens, bem, nenhum deles ousava desafiá-lo.
Alicia não entendia o que era aquela força invisível que Dante exercia sobre todos. Mas sentia que, de alguma forma, ela era um novo centro da atenção dele. Quando a noite caiu, uma festa foi organizada na praia. As tochas iluminavam a areia com uma luz quente e dourada, e as ondas quebravam suavemente ao fundo, criando um clima de sonho. Havia música, risadas e drinks sendo servidos por garçons uniformizados. Sophie puxou Alicia para a pista de dança improvisada, tentando fazê-la relaxar. Você precisa se soltar. Sophie riu, segurando sua mão. Alicia sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. Em outra pessoa. E então, ela ouviu. Dante estava parado um pouco afastado da festa, observando tudo. Ele vestia uma camisa escura, com os primeiros botões abertos, revelando uma parte de seu peito forte. Sua postura era relaxada, mas seus olhos estavam cravados nela. O ar entre eles pegou fogo. Ela tentou ignorar, tentou continuar dançando, mas era impossível. Seu corpo inteiro estava consciente da presença dele. E Dante sabia disso. Ele sabia que ela sentia. E então, como se tivesse lido seus pensamentos, ele começou a andar em sua direção. O mundo ao redor desapareceu. As vozes, a música, as ondas, tudo se dissolveu. Cada passo dele parecia calculado, predatório. Ele não tirava os olhos dela, e Alicia sentiu sua respiração acelerar. Seu coração batia contra o peito, como se tentasse avisá-la de que aquele era um momento de fugir. Mas fugir de quê? Do desejo que a queimava ou do homem que a observava como se já fosse dele? Dante parou diante dela. Dance comigo. Não foi um pedido. Foi um comando. Alicia hesitou. Suas mãos estavam frias, mas seu corpo inteiro queimava. Sua voz falhou. Não precisa dizer nada. Apenas me dê sua mão. Seu tom era baixo, rouco, como se cada palavra fosse uma promessa de algo muito maior. Antes que percebesse, sua mão já estava na dele. E então, Dante a puxou contra si. O choque do toque fez Alicia prender a respiração. Seu corpo era quente, firme, implacável. Ele não dançava como os outros. Seus movimentos eram lentos, precisos, como se cada deslizar de mãos, cada roçar de corpos, tivesse um propósito. Você está jogando um jogo perigoso, Alicia, ele murmurou em seu ouvido. Ela se arrepiou. Eu não sei do que está falando. Dante soltou um riso baixo, um som quase pecaminoso. Você sabe exatamente do que estou falando. A música mudou para um ritmo mais lento, e Dante deslizou a mão até sua cintura, apertando-a levemente. Alicia sentiu o corpo inteiro reagir ao toque. Ela tentou se afastar, mas ele segurou seu pulso. Não com força, mas o suficiente para impedi-la de escapar. O que você quer de mim? Sua voz saiu quase como um sussurro. Dante olhou fundo em seus olhos. Quero ver até onde você consegue resistir. Seu coração disparou. O ar entre eles estava denso. Alicia sentia a respiração de Dante roçar sua pele, e cada célula do seu corpo parecia responder a ele. Ela sabia que deveria recuar. Que deveria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele feitiço. Mas então, ele fez algo inesperado. Dante se inclinou e roçou os lábios na curva do seu pescoço, um toque tão leve que mais parecia um sopro. Alicia prendeu o ar. Seu corpo inteiro estremeceu. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o cheiro dele, a forma como sua pele reagia como se esperasse mais. E Dante percebeu. Seu toque deslizou até a base das costas dela, e ele aproximou seus lábios do ouvido dela. Você sente isso? Alicia abriu os olhos, ofegante. O que? Dante sorriu contra sua pele. O que está acontecendo entre nós? Ela engoliu em seco, sentindo o chão fugir dos seus pés. E então, de repente, ele a soltou. O calor de seu corpo sumiu, e Alicia se sentiu perdida. Confusa.
Dante deu um passo para trás, seus olhos queimando em um misto de provocação e desafio. Boa noite, Alicia. E então, ele simplesmente foi embora. Deixando-a ali, com a respiração descompassada, com o corpo em chamas, querendo algo que não entendia. Comente, Alicia deveria ter resistido ou já é tarde demais para escapar desse desejo? Naquela noite, Alicia não conseguiu dormir. Sua mente girava sem parar, revivendo cada toque, cada palavra, cada olhar. Dante a estava testando. Mas qual seria o limite desse jogo? No dia seguinte, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Passou a manhã caminhando pela praia, tentando esfriar sua mente e seus sentimentos. Mas então, ouviu passos atrás de si. Ela se virou. E lá estava ele. Dante Valesi. O homem que a fazia esquecer quem era. O homem que não permitiria que ela fugisse. Alicia sentia seu coração martelar no peito. O som das ondas quebrando suavemente na areia parecia distante, abafado pelo zumbido alto em seus ouvidos. Dante estava ali, parado diante dela, como se o destino tivesse planejado cada detalhe desse encontro. Ela tentou recuar, mas algo dentro dela se recusava a se afastar. Era como se seu corpo tivesse sido treinado para responder à presença dele. Fugindo de mim, Alicia? A voz dele era baixa, rouca, carregada de algo que ela ainda não sabia nomear. Ele não sorria, não demonstrava qualquer emoção evidente. Mas seu olhar, seus olhos diziam tudo. Eu não estou fugindo, ela respondeu, sua própria voz saindo mais fraca do que queria. Dante inclinou a cabeça, como se estivesse analisando sua resposta. Então, deu um passo à frente, e ela prendeu a respiração. O mundo parecia encolher ao redor deles. Não? Ele ergueu uma sobrancelha. Então por que não consegue me olhar nos olhos? Alicia piscou, surpresa. Ele percebeu. Percebeu que ela estava tentando evitar seu olhar, tentando escapar da verdade que queimava dentro dela. Ela levantou a cabeça e encontrou aqueles olhos escuros e intensos. Foi um erro. O ar ficou pesado, denso. Havia uma tempestade acontecendo entre eles, invisível, mas tão real quanto a areia sob seus pés. Dante avançou mais um passo. Agora estavam tão perto que Alicia sentia o calor do corpo dele irradiando para sua pele. Ela queria correr, queria afastar-se, mas queria ainda mais ficar exatamente onde estava. Você acha que consegue me evitar, Alicia? Ele disse seu nome como se fosse uma promessa. Como se cada sílaba fosse feita para ser sentida, não apenas ouvida. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Porque Dante não lhe deu tempo. Ele a tomou. Foi rápido. Um puxão sutil, um movimento firme, e de repente, Alicia estava contra o peito dele. O calor, o cheiro amadeirado e másculo, a firmeza dos músculos sob a camisa fina, tudo a envolveu. E então, Dante segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. O mundo desapareceu. O tempo parou. Os lábios dele eram quentes, exigentes, mas ao mesmo tempo, cheios de um controle impecável. Ele não a tomava apenas com o corpo. Ele a tomava com a alma. Alicia sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse desmoronar, Dante a segurou. Ele aprofundou o beijo, e ela se entregou, sem pensar, sem questionar. Porque naquele momento, nada mais importava. As mãos dela deslizaram para os ombros dele, sentindo a tensão dos músculos sob os dedos. Ele estava se segurando. E isso a fez querer ainda mais. O beijo ficou mais intenso. Mais quente. Cada parte dela estava viva, cada célula respondendo a ele. E então, ele parou. Alicia arfou, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela abriu os olhos e encontrou os dele. Escuros. Brilhando de desejo. Dante passou o polegar por seu lábio inferior, como se memorizasse a sensação. Você sabe o que isso significa, não sabe? Ela engoliu em seco. O quê? Ele sorriu, um sorriso lento e carregado de perigo.
Que agora, você é minha. A noite caiu, e Alice ainda sentia os ecos daquele beijo em sua pele. Ela estava em seu chalé, tentando ignorar o calor dentro dela, tentando ignorar a verdade que seu corpo já sabia. Dante a queria. E pior, ela o queria também. Mas havia algo nele que a deixava inquieta. Ele não era apenas um homem. Ele era um mistério, um enigma envolto em desejo e poder. E Alicia não sabia se estava pronta para ser desvendada por ele. Ela saiu para o deck, sentindo a brisa noturna contra sua pele. Seu coração ainda estava acelerado, como se nunca tivesse se recuperado daquele beijo. E então, ela sentiu. Ele estava ali. Ela se virou, e Dante estava parado a poucos metros, à sombra de uma palmeira, como se estivesse esperando por ela. Como se soubesse que ela sairia. O que está fazendo aqui? Sua voz saiu trêmula. Ele caminhou até ela lentamente. Predatório. Você sabe por que estou aqui. Alicia sentiu a espinha se arrepiar. Havia algo mais perigoso nele naquela noite. Algo mais decidido. Ela recuou um passo, mas encontrou a grade do deck atrás de si. Dante se aproximou ainda mais. Não fuja de mim, Alicia. Seu tom era um comando. O olhar dela encontrou o dele. E então, ela soube. Não havia mais volta. Dante tocou sua cintura, puxando-a para ele. Alice arfou quando sentiu o calor de seu corpo pressionando o dela. Ele deslizou os dedos até seu pescoço, traçando uma linha suave, descendo até o ombro nu. Cada toque era um incêndio, cada centímetro de pele que ele tocava se tornava território marcado. E então, ele a tomou novamente. O beijo foi mais profundo, mais selvagem. Dessa vez, não havia hesitação. Não havia espaço para dúvidas. Dante a segurou com firmeza, como se estivesse reivindicando cada parte dela. E Alicia se entregou. A noite ao redor parecia mais quente, mais carregada de eletricidade. As estrelas brilhavam sobre eles, mas Alicia só enxergava Dante. Ele a levantou do chão, segurando-a contra seu corpo como se não houvesse nada no mundo além daquele momento. E então, sem dizer uma palavra, ele a levou para dentro. O silêncio dentro do chalé era ensurdecedor. A única coisa que Alicia conseguia ouvir era o próprio coração martelando contra seu peito, tão alto que parecia ecoar por todo o quarto. A brisa quente da noite entrava pela porta de vidro aberta para o deck, misturando o cheiro do mar com a essência amadeirada que exalava da pele de Dante. Ele estava ali. Ela não sabia se tinha cruzado a linha quando o beijou ou se, na verdade, aquela linha nunca existiu. Desde que chegou à ilha, desde que seus olhos se encontraram pela primeira vez, ela já pertencia a ele. Não por força, não por obrigação. Mas porque Dante não era um homem comum. E agora, ele estava parado ali, olhando para ela como se já soubesse que não havia mais volta. Alicia sentia o ar denso ao redor deles, carregado de algo invisível, mas inescapável. Suas mãos ainda tremiam pelo toque dele, pelo beijo que queimava em sua pele como uma marca invisível. Dante não disse nada. Apenas deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a pouca distância que existia entre eles. Ela tentou dizer algo, mas sua voz falhou. O olhar dele era perigoso demais. Sedutor demais. Eu disse que você era minha. A voz de Dante era baixa, rouca, arrastada, como um sussurro que a fazia se arrepiar da cabeça aos pés. Alicia não conseguiu responder. Como poderia? Seu corpo inteiro queimava com algo que ela nunca havia sentido antes. O desejo era tão intenso que chegava a ser quase doloroso. Ele ergueu uma mão e tocou seu rosto, a ponta dos dedos deslizando pela linha da mandíbula dela, pelo pescoço, até repousar na base de sua nuca. Alice arfou, seus lábios se entreabrindo. Dante sorriu de canto, satisfeito. Você ainda pode fugir, ele provocou. Ela sabia que ele estava testando seus limites. Sabia que ele queria ver até onde ela iria. Mas Alicia não queria fugir. Ela não queria nada além dele. E então, ela tomou sua decisão.
Antes que pudesse hesitar, Alicia se aproximou mais e passou os braços ao redor do pescoço de Dante. Sentiu o corpo dele tenso sob seu toque, a força contida, como se ele estivesse segurando algo incontrolável. E então, ela o beijou novamente. Dessa vez, foi Dante quem perdeu o controle. Ele segurou sua cintura com força, colando seus corpos. Alicia sentiu o calor dele contra si, sentiu a firmeza dos músculos sob a camisa aberta, sentiu que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar. O beijo não foi apenas um beijo. Foi um incêndio. Uma rendição. Dante a puxou para mais perto, inclinando-a levemente para trás, fazendo com que sentisse cada centímetro da posse dele. Alicia se agarrou a seus ombros, sentindo-se segura e, ao mesmo tempo, completamente perdida. O mundo ao redor desapareceu. Nada existia além daquele momento. A mão dele deslizou por suas costas, subindo e descendo lentamente, provocando arrepios por sua pele. Cada toque era um comando silencioso. Cada movimento dizia o que palavras jamais poderiam expressar. Quando Dante quebrou o beijo, Alicia arfou, tentando recuperar o fôlego. Mas ele não lhe deu tempo. Agora, não há mais volta, Alicia. Ela sabia disso. E não se importava. Dante segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares deslizando suavemente sobre suas maçãs do rosto. Seus olhos estavam diferentes. Ainda intensos, ainda carregados de desejo, mas havia algo mais ali. Algo que ele mesmo parecia não entender. E então, ele a pegou nos braços. Alicia se agarrou a ele, sentindo o calor do seu corpo, a segurança de seu toque. Dante caminhou pelo chalé, levando-a para a cama. O colchão macio afundou sob seu peso quando ele a deitou com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já segurou. Alicia sentiu a respiração acelerar. Seus corpos ainda não haviam se separado, e a eletricidade entre eles era palpável. Dante apoiou um braço ao lado do rosto dela, mantendo-se acima dela. Ele não se apressou. Apenas a olhou, como se estivesse gravando cada detalhe daquele momento em sua mente. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ele murmurou, seus lábios roçando a pele sensível de seu pescoço. Alicia fechou os olhos, mordendo o lábio. Dante. Ele ergueu o rosto, os olhos encontrando os dela. Diga que você é minha. O coração dela disparou. Eu sou sua. Dante soltou um som rouco, algo entre um suspiro e um gemido de satisfação. E então, ele a tomou para si. O mundo não foi o mesmo depois daquela noite. Alicia não foi mais a mesma. Ela acordou sentindo o calor do corpo de Dante ao seu lado, os lençóis bagunçados, seu coração ainda acelerado. A noite anterior parecia um sonho. Mas quando abriu os olhos e o viu ali, ao seu lado, soube que era real. Dante estava acordado, observando-a. Seu olhar era intenso, carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Alicia sentiu as bochechas corarem. Por que está me olhando assim? Ele não respondeu imediatamente. Apenas passou um dedo suavemente pelo ombro dela, onde havia deixado marcas invisíveis da noite anterior. Porque você agora é minha. Ela engoliu em seco. Aquilo deveria assustá-la. Mas não assustava. Alicia passou os dedos pelo peito dele, sentindo os músculos se contraírem sob seu toque. E o que isso significa? Dante segurou seu pulso, trazendo a mão dela até seus lábios. Ele beijou a palma de sua mão, sua pele quente contrastando com o gesto delicado. Significa que você nunca mais vai querer ir embora desta ilha. O coração de Alicia bateu forte. E, naquele momento, ela percebeu que ele estava certo. Alicia despertou lentamente, sentindo o calor do sol filtrando pelas cortinas abertas do chalé. A sensação era diferente. Sua pele ainda formigava, seus músculos estavam relaxados, mas sua mente estava completamente bagunçada. A noite anterior não foi um sonho. Ela abriu os olhos e viu Dante ao seu lado. Ele estava de costas para ela, o lençol cobrindo parte de sua cintura,
deixando o restante de seu corpo exposto ao brilho suave da manhã. Os músculos largos e definidos das costas, o desenho da coluna, a respiração profunda e controlada. Ele parecia completamente tranquilo. Mas Alicia sabia que Dante Valesi não era um homem tranquilo. Seu olhar deslizou pelo quarto. As roupas estavam espalhadas pelo chão, os lençóis amassados, as lembranças da noite anterior gravadas em cada centímetro de sua pele. Ela tentou se mover devagar, mas Dante se virou de repente, como se tivesse sentido seu movimento. Seus olhos encontraram os dela, intensos, atentos, como se ele tivesse sido programado para nunca baixar a guarda. Alice aprendeu a respiração. Ele não disse nada no início. Apenas a olhou. E ela entendeu. Aquela noite mudou tudo. Dante ergueu a mão e deslizou os dedos pela curva do seu quadril, como se estivesse testando se ela ainda estava ali, se ainda era real. Você está fugindo? A voz dele era baixa, rouca, preguiçosa da manhã, mas ainda carregada com aquela nota de comando inconfundível. Eu não sei, Alicia murmurou. Ele sorriu de canto, como se soubesse que ela não tinha resposta. Porque Dante já conhecia todas as suas respostas antes mesmo dela falar. Você não vai fugir, Alicia. Ela sentiu um arrepio na espinha. Não era uma pergunta. Era uma certeza. Ela abriu a boca para responder, mas o toque de Dante já estava nela, seus dedos deslizando lentamente pelo seu braço, descendo até seus dedos. Ele os entrelaçou nos dela, trazendo sua mão até seus lábios. Ele a beijou suavemente, um contraste gritante com a intensidade da noite passada. Dessa vez, não havia pressa. Não havia pressa porque Alicia já era dele. Você mudou tudo. Ele murmurou contra sua pele. O coração dela acelerou. Dante. Ele ergueu o olhar, e havia algo novo ali. Ele não era apenas o predador que sempre foi. Havia um peso em seu olhar. Uma hesitação que ela nunca tinha visto antes. Dante Valesi não hesitava. E isso fez Alicia se perguntar o que, exatamente, ela tinha feito com ele. O dia passou como se nada tivesse acontecido, mas Alicia sabia que não havia mais volta. A ilha parecia diferente. Ou talvez fosse ela que estivesse diferente. Ela encontrou Sophie mais tarde, perto da piscina da mansão. O sorriso da amiga apareceu no mesmo instante. Então? Sophie cruzou os braços, um brilho de diversão nos olhos. Alice a corou. Então o quê? Sophie revirou os olhos. Não tente me enganar. Eu vi vocês dois ontem na festa. E agora, você está agindo como se tivesse acabado de descobrir um novo planeta. Alice desviou o olhar, o coração ainda acelerado. Como poderia explicar algo que nem ela mesma entendia? Eu não sei, Sophie. Ele é intenso. Sophie sorriu, como se aquilo fosse óbvio. É claro que ele é. Mas a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer sobre isso? Alicia ficou em silêncio. Ela sabia o que queria fazer. Mas também sabia que Dante não era apenas um homem. Ele era um mistério. E ela estava começando a perceber que havia mais naquela ilha do que apenas praias paradisíacas e noites inesquecíveis. Naquela noite, Alicia decidiu que precisava entender mais sobre Dante. Ele tinha um passado. Ele tinha segredos. E agora, ela precisava saber quais eram. Ela subiu até a mansão, onde os funcionários ainda estavam movimentando o lugar para um evento que aconteceria naquela noite. Mas ela não estava interessada na festa. Seu coração acelerou quando se aproximou da escada que levava ao segundo andar. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção nela, e então, subiu. Os corredores eram silenciosos, luxuosos, mas com uma aura de mistério que a fazia se perguntar quantos segredos Dante escondia ali. Ela passou por algumas portas fechadas até encontrar um escritório. O escritório dele. Alice hesitou. Ela sabia que não deveria estar ali. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava entender quem ele era.
Ela abriu a porta devagar. O ambiente era sofisticado, mas não exagerado. Havia uma enorme estante de livros, um bar privado, uma escrivaninha imaculadamente organizada. Mas foi algo sobre a mesa que chamou sua atenção. Uma pasta preta, ligeiramente aberta. Alice engoliu em seco e se aproximou. Dentro da pasta, havia documentos, contratos, e... Seu sangue gelou. Seu nome estava lá. Ela regalou os olhos, sentindo o coração martelar. Porque Dante tinha documentos sobre ela. Você está brincando com fogo. A voz dele soou atrás dela, baixa e perigosa. Alice girou nos calcanhares, o coração na garganta. Dante estava parado na porta, os braços cruzados, o olhar sombrio. O que é isso? Ela perguntou, a voz mais trêmula do que queria. Ele avançou devagar, fechando a porta atrás de si. Eu avisei que você não deveria estar aqui. O ar ficou pesado. Alice sentiu o perigo. Mas também sentiu algo mais. Ele não estava apenas irritado. Ele estava vulnerável. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração. Quem é você, Dante? Sua voz era um sussurro. Ele a olhou nos olhos. Eu sou o homem que nunca deveria ter te conhecido. Ela piscou, surpresa com a resposta. Dante se aproximou, pegando a pasta de suas mãos e fechando-a. Você acha que veio para essa ilha por acaso? O sangue de Alicia gelou. Ela tentou recuar, mas ele segurou seu pulso. Você é minha, Alicia. Sempre foi. Sua voz era baixa, rouca. Perigosa. Ela tentou soltar seu braço, mas Dante a puxou para perto. Seus corpos colidiram, e Alicia sentiu o coração disparar. Não lute contra isso, ele sussurrou. Ela estava tremendo. De medo. De desejo? E então, ele a beijou. Foi diferente dessa vez. Mais desesperado. Mais bruto. Como se ele estivesse tentando afastá-la enquanto a puxava para perto ao mesmo tempo. Alicia sentiu o chão sumir. Ela estava presa no jogo de Dante. E sabia que nunca mais sairia dele. Alicia não sabia há quanto tempo estava ali, presa nos braços de Dante, o coração martelando forte contra o peito. Ele a beijava como se quisesse apagar todas as perguntas que ela tinha, como se quisesse fazê-la esquecer que viu aqueles documentos. Mas ela não podia esquecer. Não podia ignorar. Quando finalmente se afastaram, Alicia sentiu o gosto do perigo em seus lábios. O olhar de Dante estava sombrio, mais intenso do que nunca. O que estava fazendo no meu escritório, Alicia? A voz dele era baixa, controlada, mas ela sabia que havia algo mais ali. Ela engoliu em seco, tentando manter a compostura. Você tem documentos sobre mim. Meu nome está lá. Quero saber por quê. Dante passou a língua pelos lábios, observando-a como se decidisse se contaria ou não. Mas Alicia viu a hesitação em seus olhos. E então, sem aviso, ele pegou sua mão e a puxou para fora do escritório. Aonde estamos indo? Ela perguntou, sentindo a força de seu aperto em seu pulso. Você quer respostas? Ele rosnou. Então eu vou te dar. Alicia sentiu o estômago revirar. Algo dizia que ela não estava pronta para isso. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Dante a guiou pelos corredores da mansão, descendo uma escada que levava a um caminho de pedra iluminado por tochas. O ar estava carregado de tensão. Cada passo dele era firme, determinado, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Até que pararam diante de um casarão afastado, escondido entre as palmeiras, no extremo da ilha. O que é isso? Alicia perguntou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Dante não respondeu. Ele simplesmente abriu a porta e a fez entrar. O cheiro de madeira antiga e maresia a envolveu. As luzes estavam apagadas, mas o luar que entrava pelas janelas altas iluminava o interior. Alicia olhou ao redor, vendo estantes de livros,
móveis de couro escuro e, na parede central, uma enorme pintura. Seu sangue gelou. Porque a pintura mostrava ela. Alice prendeu a respiração. Era impossível. A mulher na pintura usava um vestido antigo, de séculos atrás. Seus cabelos eram diferentes, mas os traços do rosto eram idênticos aos dela. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela se virou para Dante, o coração martelando. O que? O que significa isso? Dante se aproximou lentamente, as sombras dançando sobre seu rosto. Isso significa que você sempre esteve destinada a mim. Alicia sentiu a cabeça girar. Aquilo não fazia sentido. Você já sabia quem eu era? Dante passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu não sabia seu nome. Eu não sabia onde te encontraria. Mas eu sabia que, um dia, você chegaria até mim. Alicia sentiu a pele se arrepiar. Isso é loucura. Dante sorriu de canto, mas não havia humor ali. Apenas verdade. Eu também achava que era loucura, até ver você pela primeira vez. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Isso não pode ser real. Dante avançou, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Olhe para mim, Alicia. Diga que você não sentiu. Diga que, desde o primeiro instante, você não soube que havia algo diferente entre nós. Ela tentou negar. Tentou encontrar alguma desculpa. Mas não conseguiu. Porque, no fundo, ela sabia que ele estava certo. Desde que chegou àquela ilha, havia algo dentro dela que gritava para ficar. Que gritava que aquele lugar, aquele homem, sempre foram dela. Seu coração batia tão forte que ela achou que poderia desmaiar. Eu não entendo, sussurrou. Dante acariciou sua pele com os polegares. Seu toque era quente, possessivo. Você não precisa entender. Só precisa aceitar. O ar entre eles ficou mais pesado. Alicia não sabia mais o que era certo ou errado. Tudo o que sabia era que, quando Dante a beijou de novo, ela se perdeu completamente. Horas depois, Alicia ainda estava deitada ao lado dele, o peito subindo e descendo rapidamente. O fogo na lareira crepitava, iluminando a pele dourada de Dante. Ele estava relaxado, mas ainda havia algo em seus olhos. Algo quebrado. Alicia se virou de lado, traçando os músculos de seu braço com os dedos. Dante. Ele olhou para ela, silencioso. Ela respirou fundo. O que você não está me contando? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, soltou um suspiro pesado. Eu fui treinado desde cedo para nunca me apegar a nada. Alicia franziu a testa. Treinado? Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse decidindo até onde deveria ir com aquela conversa. Meu pai não era um homem qualquer. Ele comandava um império. E eu era apenas uma peça dentro desse império. Desde pequeno, fui ensinado a não sentir nada. A não me apegar a ninguém. Alicia sentiu um aperto no peito. Agora entendia por que Dante era do jeito que era. Mas então, você apareceu. Os olhos dele encontraram os dela. E eu percebi que tudo o que aprendi foi uma mentira. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Alicia passou os dedos pelo rosto dele, sentindo a tensão sob sua pele. Então, o que acontece agora? Dante segurou sua mão, apertando-a contra seu peito. Agora, você nunca mais vai me deixar. Ela prendeu a respiração. Havia algo no jeito que ele disse aquilo. Não era um pedido. Era uma certeza. A noite avançava lentamente na ilha, mas Alicia não conseguia dormir. Ela sabia que, depois daquela noite, nada mais seria o mesmo. O passado de Dante, sua conexão inexplicável com ela, o quadro antigo que exibia seu próprio rosto, tudo isso girava em sua mente como um redemoinho incontrolável. Mas, mais do que isso, o que a deixava sem fôlego era a forma como ele a olhava agora. Dante não era um homem de meias palavras.
Não era alguém que fingia sentimentos ou escondia intenções. Ele queria Alicia. Queria de um jeito absoluto, sem negociações, sem concessões. E isso a assustava tanto quanto a fascinava. Ela o observou à luz do fogo, deitado ao seu lado, os olhos fixos nela como se a devorasse mesmo em silêncio. Havia algo diferente nele agora. Algo mais intenso. Mais irreversível. Você não pode fugir disso, Alicia, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de convicção. Ela prendeu a respiração, sentindo seu coração acelerar. Eu não sei o que fazer com tudo isso, murmurou. Dante estendeu a mão e puxou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus dedos roçando sua pele de um jeito que fez seu corpo inteiro arrepiar. Você já fez sua escolha. Ela engoliu em seco. Fiz? Dante sorriu de canto, aquele sorriso lento, perigoso, que fazia seu corpo queimar. Você está aqui. Ainda não fugiu. O ar ficou pesado entre eles. Ela queria fugir? Ou, no fundo, sempre soube que esse era o único lugar onde deveria estar? Ele se ergueu levemente e deslizou os dedos pela linha do queixo dela. Alicia fechou os olhos ao sentir o toque quente e firme, uma carícia cheia de posse, cheia de algo que ela já não tinha forças para lutar contra. Você me pertence, ele sussurrou. Alicia abriu os olhos e encontrou os dele. Intensos. Indomáveis. Diga. O coração dela martelava tão forte que ela sentia a pulsação nos ouvidos. Mas, no fundo, ela já sabia a resposta. Eu sou sua. Dante soltou um som grave, quase um rosnado de satisfação. E então, ele a tomou para si. A noite passou entre toques, beijos e promessas silenciosas. Alicia se perdeu completamente, se afundou na posse de Dante de uma forma que nunca imaginou ser possível. Ele não apenas tomou seu corpo. Ele tomou tudo. E ela deixou que ele levasse. Quando o sol começou a nascer, Alicia ainda estava nos braços dele, o corpo dolorido, a mente em turbilhão. Ela não podia mais negar. O que sentia por Dante não era apenas desejo. Era algo mais. Algo avassalador. Ele dormia ao seu lado, a respiração lenta e pesada, mas sua mão ainda segurava sua cintura, como se mesmo inconsciente, ele não estivesse disposto a soltá-la. Alicia observou seu rosto. A linha de sua mandíbula forte, a barba por fazer, o jeito como seus lábios entreabertos ainda pareciam perigosamente convidativos. E então, a verdade a atingiu com força. Ela estava apaixonada por ele. Mais tarde naquela manhã, Alicia desceu até o deck privativo da mansão, sentindo a brisa fresca contra a pele. Ela precisava pensar. Precisava entender como tinha ido de uma simples convidada a algo tão mais profundo. Mas ela não teve muito tempo para refletir. Porque, poucos minutos depois, Dante estava ali. Ela sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. O calor, o magnetismo, a intensidade. Quando se virou, lá estava ele, encostado no corrimão de madeira, os olhos fixos nela com aquele olhar perigoso que fazia seu estômago revirar. O que está fazendo aqui sozinha? Ele perguntou. Alicia umedeceu os lábios, tentando manter a calma. Precisava de um tempo para pensar. Dante inclinou a cabeça, estudando-a. E o que concluiu? Ela engoliu em seco. Que estou completamente perdida por você. Mas não disse isso em voz alta. Que minha vida mudou completamente. Dante se aproximou devagar, sua presença dominando o espaço ao redor. Alicia tentou manter o controle, mas ele a desmontava com apenas um olhar. Mudou, ele murmurou, passando os dedos suavemente pelo seu braço. O toque fez sua pele se arrepiar. E o que eu faço agora? Ela sussurrou. Dante sorriu de canto, segurando sua cintura e a puxando para perto. Você fica. O coração de Alicia disparou. Dante. Ele ergueu a mão e segurou seu rosto, forçando-a a encará-lo. Você me pertence, Alicia. Não há mais dúvidas. Ela sentiu os olhos arderem.
porque sabia que ele estava certo. Então me prova. Dante franziu a testa. O quê? Alicia respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Me prova que isso é real. Ele ficou em silêncio por um momento. E então, sem aviso, pegou sua mão e a puxou para dentro da mansão. O que está fazendo? Ela perguntou, sentindo o coração disparar. Dante não respondeu. Ele a guiou pelo corredor até um salão amplo, onde um jantar elegante estava sendo montado pelos funcionários. Mas o que chamou a atenção de Alicia foi a mesa no centro da sala. Havia uma caixinha preta sobre a toalha branca. Alicia sentiu o estômago revirar. Dante se virou para ela, os olhos mais intensos do que nunca. Eu não sou um homem romântico, Alicia. Eu não sei jogar esses jogos. Mas sei de uma coisa, ele pegou a caixinha e a abriu. Dentro, um anel brilhava sob a luz suave. O coração dela quase parou. Dante pegou sua mão e deslizou o anel em seu dedo. Agora você nunca mais vai sair da minha vida. Alicia prendeu a respiração. Isso é um pedido, ou uma ordem? Dante sorriu de canto, os olhos queimando sobre ela. O que você acha? Alicia olhou para o anel em seu dedo, para a mão forte de Dante segurando a sua. E então, ela soube. Ela nunca mais sairia daquela ilha. Porque, no fundo, ela nunca quis sair.